Boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Rapaz, tá um frio danado aqui hoje. Dormi praticamente o dia inteiro. Esperar o professor Guilherme entrar aqui. Já vou deixar fixado aqui o nosso tema. O pessoal pergunta durante a live toda aqui sobre o que vamos tratar. Hoje o tema é como ter sucesso na área de docência na nossa profissão, que é a radiologia. Eu não podia trazer ninguém melhor que o professor Guilherme Alberto para falar sobre isso. Vamos já convidá-lo aqui. E hoje sem muitas... Só deem um feedback aí, pessoal, se o meu áudio está bom, se a imagem não está travando. Alô, alô? Boa noite, professor. Boa noite. Acho que tá travando ou a minha ou a sua internet. Deixa eu desligar aqui meu Wi-Fi, que esse meu Wi-Fi aqui é uma... Boa noite, Luciana. Tudo bem, professor? Consegue me ouvir agora? Consigo sim, tudo bem. Agora está ótimo aqui o áudio, consigo te ver bem também. Parece que minha internet não está mais travando. Eu só gostaria de começar dando um recadinho aí pro pessoal. Pessoal, aqui embaixo tem um aviãozinho. Esse aviãozinho vocês apertam nele e indicam a live para seus amigos aí, que creio que esse tema de hoje aqui é muito importante. E ninguém menos que o professor Guilherme para dar umas dicas para a gente aqui. É um tipo de assunto que não dá para a gente perder. Não é, professor? Perfeito, Tafarel, perfeito. Vamos lá, vamos tentar aí responder as perguntas, os questionamentos e ficarmos atentos aí às necessidades do mercado, né, Tafarel? É isso aí, professor. O intuito é esse dessas lives aqui, é dar uma movimentada nessa galera aí que tá sem informação, né? E pegar pessoas referências como você, como o senhor, na verdade, né? Desculpa aí pelo você, para dar um Não, que pouquinho de toque pra gente. isso. Professor, eu gostaria que o senhor começasse aqui. Creio que muitas pessoas aqui não conhecem o senhor ainda. Faça um breve resumo aí do seu currículo, da sua atuação, da sua experiência na radiologia, para o pessoal te conhecer aí melhor. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Tafarel aí pelo convite, aos seguidores do Sou Radiologia. Eu sou um seguidor já há um bom tempo e gostaria de parabenizar o teu trabalho, Tafarel, tem sido muito assim importante, né? Principalmente Obrigado. nesses momentos aí, momentos de pandemia, mas não é só na pandemia, a gente precisa se conectar e cada vez se conectar mais. Exatamente. E a gente agora tem essas ferramentas, e essas ferramentas precisam ser usadas e usar para o bem, né? A gente tentar usar sempre para o bem, tentar fazer união, fazer exatamente o que tu faz, que é trazer conhecimento, oferecer um conhecimento gratuito às pessoas, né, Tafarel? Então as pessoas também agora estão tendo a possibilidade cada vez mais de acessar material gratuitamente. Então isso tem sido assim, eu tenho observado muito essa transformação, né? Infelizmente a pandemia acabou até trazendo algumas coisas que são boas e que fortaleceu bastante, principalmente a, a união, né? A união das pessoas, à distância, mas as pessoas até estão se conectando muito mais do que antes dessa pandemia, né? Então a gente vê aí que está sendo mesmo, digamos assim, interessante esse momento que a gente está passando, mas é interessante que eu digo no sentido de fazer a união, da gente conseguir trocar ideia, trocar informação. Então isso é muito, muito bom mesmo. Trouxe muito aprendizado, né, Agradecer aí a professor? todos. Esse momento trouxe muito aprendizado para a gente, né?
Com certeza, querido, tem trazido, né, Tafarel, e vai continuar trazendo. Então, acho que muitas coisas vão mudar, né, Tafarel, até já estão mudando, mas muitas vão mudar. Então, a gente vê que vai ter mesmo uma, digamos que uma movimentação muito grande, a gente ainda não sabe o que vai acontecer futuramente, mas a gente pelo menos consegue acompanhar que há aí digamos, uma tendência a esse mundo digital, né, esse mundo virtual, que, de certa forma, é como a gente falou, está trazendo algumas vantagens para nós. Tá? Então, agradecer aí a todas as pessoas que estão participando, tem muitos colegas entrando aqui, colegas queridos aí, colegas que têm nos acompanhado ao longo do tempo, professor Flávio, o professor Vinícius Martins, né, eu já vi aqui alguns, o Eduardo, também um grande parceiro nosso, o Edu. Tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul também que eu já vi entrar aqui, o Paulo Régio, professor Paulo Régio, lá da cidade de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, entre outros, aqui São Luís do Maranhão. Então, agradecer aí ao Brasil, né, os colegas brasileiros, e a gente está aqui justamente mesmo para nos unir cada vez mais, Tafarel, e conseguir, digamos, compartilhar as nossas realidades, os nossos anseios, e conseguir trazer, cada um traz o seu conhecimento, e a gente consegue fazer aí digamos, um mix, e aí filtrar as coisas que são boas, né? E aí conseguimos chegar num caminho que a gente acredita, que a gente acha que é o caminho certo. E é uma coisa que eu não vi acontecer há muito tempo, viu, professor? Eu tenho 10 anos de profissão e eu nunca vi um momento como esse, onde muitos profissionais se unem, mesmo sem se conhecer, para falar bem da sua profissão, que geralmente a gente viu o contrário, né? As pessoas se reunir para ficar criticando a profissão. Exato. A gente tem percebido assim, a vantagem, né, algumas vantagens em relação ao que está acontecendo. E o que faz com que até os profissionais da saúde acabem, inclusive, se unindo um pouco mais, porque a gente sabe que algumas áreas, né, Tafarel, elas são repletas de vaidades e de orgulhos. E principalmente a área da saúde, a gente sabe muito bem. Então acontece que a gente acaba se separando, sendo que a gente precisava nos unir mais, porque a nossa luta é pelo paciente, né, Tafarel? A nossa luta é por trazer mais saúde, é por trazer mais educação, como a gente diz, para conseguir, assim, de certa forma, trazer o nosso conhecimento, conseguir trazer o que a gente aprendeu, o que a gente aprende no dia a dia, para conseguir compartilhar com a sociedade, né? Então, acho que um sentimento agora, e há, assim, uma tendência, e tomara que isso continue, né, Tafarel? Não só passe a crise e, de repente, aí cada um para um lado, como se nada tivesse acontecido, né? E aí volta aquele mundo do muito eu, e aí a gente acaba voltando àquele lugar que a gente não viu que não é um bom lugar, que não, como não é o caminho, né, professor? Né? A gente então eu acho que a gente precisa agora, né? Exatamente, manter essa linha, que é uma linha aí produtiva, né? Uma linha que a gente consegue compartilhar o conhecimento, e aqui a gente está tendo a oportunidade de compartilhar conhecimento com todo o Brasil, né? A gente tem o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, a gente está unindo aí todas as leste, oeste, norte, sul do Brasil para tentar realmente evoluir, né? Essa é a grande cartada, né? Que a gente precisa assim, refletir e precisa botar em prática tudo isso. Né? E evolução tem tudo a ver com educação, né, professor? A gente não pode falar em evolução sem ter educação. Tanto é que a pandemia trouxe essa realidade
da educação à distância. Você vê muitos professores excepcionais agora ficando visíveis para o Brasil inteiro, por exemplo, como o Cláudio Souza, o professor Wellington, o próprio Alisson Dutra, do preparatório, o senhor também, através do trabalho que o senhor tem feito aí na internet também. Tem muita gente boa no mercado, a gente precisa colocar essas pessoas em evidência para a gente colocar a nossa profissão em evidência também, né? Exatamente. A nossa profissão, na verdade, ela nasceu, a radiologia nasceu por meio de união, Tafarel. Ali depois da Primeira Guerra, praticamente, onde a gente viu que houveram as movimentações da grande parte das profissões da saúde, na verdade. A medicina não, porque a medicina ela tem uma história bem mais antiga, a gente tem relatos da medicina egípcia, onde já se tratava de medicina no Egito, né, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, e depois teve a fase grega da medicina, que foi muito importante, mais próximo de Cristo, né, e aí, só que as profissões da saúde, elas acabaram tendo um boom mesmo depois da Primeira Guerra, que aí a gente viu ali o tratamento dos soldados, dos feridos, enfim, a própria enfermagem acabou evoluindo bem um pouquinho antes da Primeira Guerra até, e depois na Primeira Guerra ela se consolida, né? E aí a nossa também. Acho que travou aqui, professor. A internet está boa aí, pessoal? Eu não sei se é a minha ou é do professor Guilherme que está travando. Deem um feedback aí para a gente aí. Até para que a gente faça a correção aqui. E a quem está entrando agora, travou aqui a conexão do Guilherme. Travou realmente a conexão do Guilherme. Ele já vai voltar aqui e a gente já volta aqui aos assuntos. Eu vou mandar aqui novamente o convite para ele. Espera só ele entrar. O professor Guilherme estava dando primeiro aí um breve resumo aí sobre a área da radiologia. Ele já volta aqui para continuar a linha de raciocínio dele. É que essa hora é muito instável a conexão, né? Muita gente conectada. Voltou aí, professor. Voltou. Agora tá perfeito aqui. Deu uma caída aqui, só um pouquinho. Essa hora é muito instável a conexão, é muita gente, né? Sexta-feira hoje ainda, é muitas pessoas fazendo live. Acho que travou novamente aí, professor Guilherme. Certeza, Eduardo, que com essa live aí você consegue emprego sim. Se um pouquinho do que o professor Guilherme falar aqui não ajudar, eu acho difícil que você consiga alguma coisa depois, viu? Melhorou a conexão aí, professor? Agora eu acho que melhorou agora, tá? A minha eu tô no 3G aqui, por enquanto tá normal. O pessoal vai avisando a gente aqui. Se quiser dar andamento aqui na sua linha de raciocínio aí, professor, fica à vontade. Beleza. Então, pessoal, estava dando aí, fazendo os agradecimentos, e o Tafarel pediu para contar um pouquinho da minha história. Eu vou falar, assim, fazer um breve resumo. A gente é do interior, assim, bem do interior do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Caçapava do Sul, fica no Rio Grande do Sul, uma cidade de coração, onde praticamente toda a nossa família, a grande parte da nossa família ainda reside em Caçapava, e a gente, quando está muito no interior, e ainda na época passada, né, agora a gente vê que houve incentivo da educação, a gente vê que a educação se expandiu bem mais, mas naquela época a gente tinha muita dificuldade assim, para fazer graduação, principalmente no interior, nas cidades do interior. Então, e, professor, obviamente... Sem entregar a idade, mas fala sobre o ano aí. Que época o senhor está falando? Para dar uma noção aqui para a gente.
de, de 93, 92, por aí. Ah, então é recente ainda, pô. Não faz tanto tempo assim, não? E aí o que acontece? A gente tinha que sair da cidade para estudar, né? E geralmente na capital. Aí a gente foi procurar terminar o ensino médio em Porto Alegre e lá eu consegui ingressar na graduação. Então... É meu pequenininho aqui, ó, querendo água. Ah, que legal. Legal. E então eu comecei, depois que finalizei o ensino médio, já ingressei no curso de radiologia, no curso superior. Eu procurei ele direto, eu não tive acabei não procurando outra graduação. Então, logo depois que eu ingressei no curso, eu gostei muito das aulas de anatomia, gostei muito das aulas de física, principalmente. Pai. Então, tive... Oi. Tudo bom? Vai lá, daqui a pouco o papai fala com você. Pede pra mamãe. É 3, né, professor? Dá trabalho, viu? Não, eu sei, eu tenho uma e eu sei como é que é. Desculpa aí atrapalhar, perdão. Que isso. E então a gente acabei ingressando no curso de radiologia no superior, logo depois fui procurar fazer estágio, né, Tafarel, fui fazer estágio. Aí acabei me encontrando mais até com a profissão, fui procurar fazer estágio pelo CIE, né? CIE é conhecido aí, acho que no Brasil todo, então tive essa oportunidade de entrar já num grupo público, sabe? E então tive assim a felicidade de me encontrar na profissão justamente unindo a própria aula, né, o conteúdo acadêmico, com o estágio. Aí no estágio eu consegui, digamos, ver realmente que eu estava no caminho certo. E aí depois eu comecei a investir cada vez mais na profissão, né? Eu, logo depois que me formei, já ingressei em 2 hospitais, trabalhei muito tempo nos 2 hospitais. Isso e também tudo lá no comecei a trabalhar sul, na área... professor? Lá no sul. E na época Mas que o senhor começou na docência, foi lá no sul ou foi aqui já em São Paulo? Foi lá no sul. Então, como eu trabalhava em 2 hospitais, um deles ainda é uma fundação universitária e eles têm um ensino, além da assistência, né? Eles têm um ensino lá. Então, na época, em 2002, houve um convite, porque eu era praticamente o único que tinha graduação no hospital, né, da radiologia. Eles me ofereceram a assumir uma proposta que era a implantação do curso técnico de radiologia no hospital. Então, o hospital ele investiu e adotou aquele projeto do PROEP, Programa de Expansão Profissional, que praticamente começou a ser incentivado depois de 2000. Aí o hospital adotou o programa e colocou 3 cursos técnicos no hospital, que foi o enfermagem, radiologia e nutrição. Aí eles me chamaram, me ofereceram se eu gostaria de assumir a coordenação e criar o curso com eles, não é? Então ali, em 2003, a gente começou o curso e ali praticamente começou a minha história acadêmica, em 2003. E professor, deixa eu só tirar uma dúvida antes disso. Desculpa te atrapalhar. Antes disso, antes dessa proposta que o local onde o senhor trabalhava te fez, o senhor já tinha algum projeto de dar aula, de entrar para esse ramo da docência? Como que foi essa jornada? Perfeito. Eu sempre na própria faculdade, já na graduação, eu tinha a vontade de migrar para a sala de aula, né, para docência. Porque era uma coisa que me chamava muito a atenção, eu tinha grandes inspirações, que eram meus professores, me chamava muito a atenção o trabalho que eles faziam, né,
Então, eu comecei praticamente, despertou meu interesse para a área acadêmica já na faculdade. Na faculdade, eu já comecei a pensar em migrar para a área acadêmica, claro que na medida do possível, porque naquela época, Tafarel, quando a gente começou o curso lá no Sul, nós éramos os primeiros, né, primeiros tecnólogos em radiologia no Brasil. Tanto que eu sou o 110, número 110. Hoje a gente está aí com mais de 10 mil, praticamente. Então, na época, a gente teve muitas dificuldades, porque ninguém sabia o que era um tecnólogo em radiologia, né? A sociedade não sabia. A gente foi mesmo desbravando. Tipo, a gente vai investir, a gente está aqui para aprender, a gente quer evoluir, né? E aí a gente foi criando, assim, digamos assim, uma convivência muito harmoniosa com a profissão. E aí grandes amigos, colegas que eram parceiros de estudo, parceiros, assim, amigos, que também a gente acabava estudando junto e a gente se motivava, né? A gente acabava estudando e se motivando muito. E aí quando a gente vai para estágio, quando a gente começa a praticar mesmo, aí a gente vê que está no caminho certo, e aí quem gosta vai em frente, né? Acaba uma coisa focando. Motiva a outra, né? Uma coisa sempre leva a outra. E professor, uma coisa que eu percebo, assim, da época que eu entrei na profissão foi em aproximadamente 2011. Essa época que o senhor fez o curso, que se eu não me engano foi as primeiras turmas aí no Sul, tinha toda essa tendência dos profissionais técnicos já se interessarem em fazer a graduação, que era nova, até para ter uma competitividade diferente, né? Agora, já na minha época, a gente já escutava outras coisas. O pessoal, eles não queriam fazer a faculdade. Eles queriam fazer o curso técnico e parar ali. O que você acha que deu essa desmotivação nas pessoas? E que eu acho que com essa época de pandemia, essa motivação está retornando nas pessoas em querer buscar mais formação. Houve e ainda há, assim, coisas que são importantes nessa questão aí, Tafarel. Bom, primeiro que lá em 2000, antes de 2000, na verdade, porque começou em 93 o curso, a gente, para estudar, tinha que ir para a biblioteca, porque tinha que ser no livro, e não, recém estava começando a internet, para ir na internet tinha que ir até um laboratório, aí a gente começou a fazer e-mail, coisa e tal, isso lá em 96, 97, por aí. Então a gente precisava, para se conectar, mal tinha uma internet, numa biblioteca, num laboratório, né? E aí a gente começava, e aquela biblioteca, e aquela internet era para estudar. Então não havia, assim, estrutura, né? Digamos, um pensamento, uma estrutura para a gente se conectar e fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, tipo assim, eu estava lá a 1.100 quilômetros daqui, muito distante dos outros estados, digamos assim, mesmo próximo, mas muito distantes, e com muitas dificuldades. Então, faltou, assim, a união já inicial, né, Tafarel? Porque, na verdade, o curso ele foi implantado no Brasil com o modelo europeu e o modelo americano, que são bem sólidos e são consolidados há anos. Desde 1910, o modelo inglês, né, o modelo do Reino Unido, ali, que é o top de linha mesmo, que é o modelo onde a gente vê que a formação é muito sólida e há um respeito muito grande, né? E aqui nos Estados Unidos, aqui no Canadá, a gente vê que evoluiu bastante. E ali depois da década de 70, quando vira com a tomografia e a ultrassonografia, aí há a necessidade de ampliação da carga horária em si. E aí, quando a gente amplia a carga horária, a gente começa a mudar de nível
Então, isso é uma legislação que existe, né? Então, dependendo da carga horária, a gente está em níveis diferentes. Por exemplo, o nível técnico tem uma carga horária. Para a gente sair daquela carga horária, a gente vai ter que migrar para uma graduação tecnológica, por exemplo. Se eu saio da graduação tecnológica para um curso mais extenso, eu posso migrar para um bacharelado. Então, ali na década de 70, quando começa a surgir a tomo e o ultrassom, eles começam a se dar conta que precisava estudar um pouco mais, até para ver os sistemas computadorizados, ver um pouco mais a anatomia por causa da tomografia, dos cortes, enfim, daquele estudo mais detalhado do corpo, né? Então aí houve aí essa demanda mais externa. Perfeito, e no Brasil, né? No Brasil a gente tem muitas dificuldades, né, Tafarel? Desde a época, eu ainda me lembro das brigas e principalmente do nosso coordenador de curso lá, que praticamente tomou muito pau, digamos assim, por estar implantando o curso no Brasil. Porque existe um corporativismo muito grande, existe digamos assim, uns profissionais da saúde do Brasil, eles poderiam fazer muito mais, né, do que eles fazem, porque a saúde do Brasil ela é muito centrada no médico, né? O médico é que acaba sempre levando toda a atenção e sempre ela é muito uma medicina e uma saúde de curar, não de prevenir, né? Então isso também acaba, digamos, deixando os profissionais da saúde um pouco mais estagnados. Não é só a radiologia, né? Então, os profissionais da saúde também ficam um pouco estagnados porque há essa cultura de centralização em um profissional para não dividir um pouco as coisas, né, as atividades, entre outras coisas. Daí a gente vê essas dificuldades de evolução, mas a radiologia acabou entrando também digamos que nessa estrutura aí brasileira, né? E aí o que acontece? Aí a gente acaba tendo muitas dificuldades de evolução, de conquistas, de coisas que a gente poderia fazer e acaba não conseguindo fazer por corporativismo mesmo. Então, a gente precisa mudar muito, mas não é só a radiologia, é toda a área da saúde que acaba ficando muito, assim, presa, né? E a gente poderia ter aí um atendimento de prevenção muito melhor, um atendimento com acompanhamento psicológico, acompanhamento de fisioterapia. O enfermeiro em outros países faz muito mais do que faz aqui, entende? A gente faz muito mais do que faz aqui. Então existe também esse freio cultural. E hoje, qual que é o papel que o docente da área da radiologia ele tem para mudar exatamente essas condições passadas relacionadas a erros, a algumas condutas que não foram assertivas, para que a nossa profissão mude de fato? Qual que é o papel do docente hoje na nossa profissão? Perfeito. O docente, como eu estava dizendo assim, naquela época, que a gente mal sabia o que era a profissão e o que a gente ia fazer, então era bem mais difícil, né, Tafarel? Hoje em dia, depois de passados aí 20 anos praticamente, que a gente viu, né, isso é graças ao trabalho, do empenho de colegas nossos, de pessoas que evoluíram, que hoje desbravaram muito, e hoje a gente tem aí, já até pode falar de professor de radiologia, né? Na época a gente não tinha essa linha, não tinha esse pensamento, era um ou outro que gostaria de dar aula, mas a gente nem sabia o que ia ser teoricamente um tecnólogo em radiologia e o que ele ia fazer. Então,
Hoje a gente já tem esses caminhos, e aí já dá para pensar em ser professor de fato, né? Então, professor, assim, ó, eu, por exemplo, depois que eu ingressei na área acadêmica ali em 2003, justamente, e não esqueço e não deixo de agradecer aquele programa de expansão da educação, porque se não fosse aquele programa de expansão da educação, eu não teria me colocado lá no ensino técnico, né? E aí agora a gente vai falar sobre isso também, que quando a gente tem essa oportunidade, a gente começa a crescer e começa a enxergar esse mercado e começa a se especializar na educação também. Então aí eu comecei a participar de cursos, eu comecei a me capacitar como professor na época, e aí a gente vê que as escolas técnicas cresceram no Brasil inteiro, porque o governo, ele implantou a cultura da inclusão na educação, né? Então, expandir as escolas técnicas, expandir os cursos de tecnologia, expandir a pós-graduação e tentar disseminar a educação pelo Brasil. E aí surgiram as oportunidades. A gente vê aí que a maioria das escolas técnicas estão depois de 2000. Depois de 2000 para cá, a gente vê que houve a expansão da escola técnica. E aí, quando começa a evoluir a escola técnica, começa a ter a demanda do professor, aí vem as exigências do MEC, que o MEC, para algumas coisas, assim, a gente vê que eles estão no caminho certo, que é a exigência, a correção de manter o professor atualizado, rigorosamente, né, capacitado. Então, o MEC, ele, lá na época, ele já pensa em, além de implantar os cursos, não implantar, mas motivar a implantação dos cursos via governo federal, eles já pensavam nas regras e de como fazer para ter um professor capacitado em sala de aula. Então, só não, né, a única coisa que não ocorre até hoje é a ligação Ministério da Educação com o Ministério do Trabalho e sindicatos, por exemplo, para a gente fazer um estudo da demanda, né? Então, o que houve? Assim, como houve uma política de expandir a educação, ok, só que o problema é até quando e que quantidade a gente precisa ofertar para o mercado. Então, isso até hoje não existe, né? Porque não vira o que é hoje, né, professor? Eu entendi perfeitamente o que o senhor está colocando. Aí vira comércio só, né? Não vira educação. A gente não muda o rumo da profissão. Exatamente. O dono de escola então, não vai querer só comercializar, né? Na verdade, o curso. Ele não vai se preocupar nem com a qualidade dos professores. O que eu vou até ser um pouquinho abusado em dizer, isso me preocupa bastante, porque, por exemplo, hoje o que acontece na nossa profissão? Muitos professores se formam e por não ter opção, não é nem por gostar da área da docência, se formam no tecnólogo e por não ter opção de atuar na área médica, ele vai direto para a área da docência. Isso é um fato preocupante também, né? Porque às vezes a pessoa não está nem ali onde que ela quer estar e ela acaba formando maus profissionais, ela acaba tendo maus alunos. O que o senhor acha sobre isso? Então, aí o que assim, ó, nessa linha, Tafarel, o que a gente vê? Que não há essa demanda, né? Há muita formação e não há demanda de mercado, porque eu digo assim, não existe um Ministério das Relações, existe sempre as coisas bem pontuais de grupo, por exemplo, eu, o Ministério da Educação, agora libero curso para isso, para aquilo e para aquele outro. Porém, eu ainda não sei realmente a demanda disso. Então, em quanto tempo vai durar esse curso, quanto tempo a gente vai ofertar. Então, como a gente ainda não evoluiu para isso, né, espero que um dia a gente chegue lá, porque na medicina, por exemplo, a gente vê muito controlado as vagas, mas eles também não têm noção da real demanda de mercado, oferta, né? Que vai ter demanda de mercado. Eles têm um controle, assim, né? Eles vão dando uma controladinha, mas eles não têm, assim, o real mapeamento da necessidade, né? Mas eles são bem controladores.
Mas aqui nós, o que acontece? A gente acaba procurando algumas áreas para entrar, entre elas a educação, e tá certo, eu acho que o profissional, ele precisa, se ele gosta, se ele quer investir, ele precisa desbravar também e ir para a área da educação. Só que uma das coisas, uma das teorias, né, desde que se criou a oferta do curso técnico, do curso tecnológico, era trazer um professor que tivesse experiência para dentro da sala de aula, tá? Isso é a teoria, né? Isso já diz na nossa própria regulamentação também, né, professor? Eu andei lendo a Lei 7394 de 85, um dos critérios para o professor ensinar é esse, né? Que ele tenha autoridade naquilo que ele está fazendo, né? Daquilo que ele está falando. Exato. E aí houve assim, um incentivo para que as escolas e as instituições de educação trouxessem esses profissionais, mas aí o que acontece? A grande parte dos profissionais que estão na área técnica, por exemplo, eu me desbravava lá, entrava num hospital de manhã, ia outro de tarde, de noite eu ia dar aula. Eu consegui fazer isso 15 anos, mas aí chegou num tempo que eu disse, olha, eu vou agora investir na área da educação, eu não tenho mais condições de trabalhar em 2 hospitais, coordenar curso e dar aula, né? Então, fazer plantão. Então, eu consegui fazer isso durante 15 anos. Depois que o MEC começou a apertar no sentido, o professor tem que fazer mestrado, o professor tem que ser pesquisador, o professor tem que produzir, quem quer ser coordenador tem que entrar nesse nicho, eu já não consigo mais fazer tudo isso, entende? Então, na época, eu até conseguia. Agora, depois, quando eles começaram a apertar mesmo, de exigir toda a titulação que precisa para aumentar a pontuação, a gente fica, digamos assim, meio que sem tempo para atender tudo isso. E aí abre hoje, né, e abre aí ao longo dos anos, que existe essa proposta e essa visão do MEC que o professor, ele precisa ser professor, né? E aí o que aconteceu com esse passar do tempo? Ia muito profissional fazer bico na docência, né? O que aconteceu? O cara trabalhava num lugar e estava cansado, porque saúde, a gente sabe como é que é, saúde não é fácil de trabalhar na saúde, tem que ter paciência, tem que ouvir, né? Tem que se submeter a muita coisa, e aí o cara, eu quero ganhar mais um pouquinho, aí acaba fazendo o famoso bico, né? E aí acaba que isso aí vai de alguma maneira sujando, né? Sujando o mercado e sujando o professor. Exatamente. Aí o MEC começa a se dar conta, eu não quero gente para fazer bico aqui. A gente quer educar, a gente quer dar uma boa educação. Então aí eles começam a criar esses professor, critérios. eu posso fazer até um breve comentário sobre isso? Inclusive, durante o meu curso técnico, por exemplo, na disciplina de posicionamento, eu tive 3 professores diferentes, porque eles não ficavam. Eles tinham essa mentalidade de encarar a aula como se fosse um bico mesmo. E você vê aí que Sim. Não tem a questão de querer ensinar, tem a questão de querer uma renda a mais, e até quando for vantajoso para a pessoa continua, quando não é mais, a pessoa sai fora. E quem perde com isso é a própria profissão, né? Exatamente. Então a gente tem vários exemplos, né, Tafarel, no Brasil. E aí acaba que chega-se um momento que eles começam a dizer, olha, o professor tem que ter titulação, tem que ter a especialização, tem que estar capacitado, tem que estudar, né, tem que estar atualizado para ser realmente um professor. Aí começa a se criar a ideia de um professor de tempo integral, tanto que aí as instituições públicas começam com esses modelos de tempo integral, entende? Começam a implantar o professor de tempo integral. Então, quem vai para a instituição pública, por exemplo, ele é em tempo integral, né? Então, ele vai ter a dedicação exclusiva para fazer pesquisa, ele vai ter a dedicação para estudar, para se atualizar. Só que
Isso não acontece no mundo privado. Isso é o mundo público com uma realidade no mundo privado entrou-se aí no mundo, digamos, muito capitalista, né? Muito capitalista, que não dá essa condição para o professor de ter o mesmo salário do ensino público, de ter aquele tempo integral de pesquisa, né? Tudo que o serviço público dá, no privado a gente sabe que não tem. Então aí a gente entra numa outra seara, na mesma seara, na verdade, que é a gestão pública do Brasil, né? O que o Brasil realmente quer, a gente ainda não sabe, porque, ora, se aí entra uma gestão e bate no serviço público, aí só quer o privado. Aí depois, quando se aparece uma crise, o privado some, né? Todo mundo só quer dar uma doação aqui, outra ali, mas na verdade ninguém quer participar. Quem é que vai fazer vacina é o serviço público. Quem é que vai atender um monte de gente futuramente é o serviço público, porque querem acabar com o serviço público. Enfim, ainda não houve assim uma sintonia em realmente tentar planejar alguma coisa para o futuro e realmente a gente ter assim, ó, um futuro talvez melhor, né, para os nossos filhos. Então, o que a gente vê é essa desorganização. Então, o que acontece? Acho Às que se vezes a enquadra gente... nisso, professor. Desculpe interromper. Acho que o comentário do Pode. professor Vinícius aqui se enquadra exatamente no que o senhor está dizendo. Ele disse assim, ó, educação em radiologia tem necessidade de se profissionalizar urgente. A gente tem essa necessidade hoje, né? Com certeza. Grande professor Vinícius Martins é uma referência na educação da radiologia no Brasil, né? É um cara que vem estudando educação, vem investindo em educação, né? Então, ele é um exemplo e ele está desbravando essa caminhada que o professor da radiologia precisa ser professor, entende? Que ele Sem precisa dúvida. estudar pedagogia, que ele precisa ter uma noção de mundo, que ele precisa, né? Ele tem que ter um conhecimento, digamos, amplo para conseguir atender essa demanda. E uma coisa, falando dos lugares públicos, hoje, por exemplo, pessoal, a gente tem N institutos federais com cursos de tecnologia em radiologia. Quem vai para lá é quem estuda muito, quem vai para lá é quem tem titulação, entende? Não entra no Instituto Federal, na universidade pública, por exemplo, que é muito, digamos, uma seleção rigorosa, porque tem excelentes salários, tem estabilidade. Então a gente já tem vários colegas nossos que estão nos institutos federais. Ainda bem, né? Eles evoluíram, os institutos federais foram implantados e eles estão super dedicados, eles são dedicação exclusiva do Instituto Federal, do Brasil, né? Eles são servidores públicos para fazer pesquisa, para educar, entende? Então, esse investimento público que a gente não vê na iniciativa privada. Acho que travou aí, professor. A minha internet que travou, pessoal, ou foi a do professor Guilherme? Eu acho que é a dele. Voltou aí, professor? Alô, alô? Voltou agora, voltou. Aqui tá. Acho que tá legal. Voltou. Pode continuar aí, professor. O papo estava gostoso. Pode continuar. Então, tá ouvindo aí, Tafarel? Tô. Perfeito, perfeito. Tá. Então, há digamos que parei aqui só um pouquinho que o meu microfone eu acho que não. Só um minutinho aí, pessoal. Ao vivo tem muito disso.
Acho que agora foi, professor. Eu acho que agora foi, né? Foi. Tá perfeito aí. Beleza. Então, seguindo aquele raciocínio do serviço público, serviço privado, então, o que acontece? O nosso colega que está na iniciativa privada, muitas vezes ele tem que trabalhar em 2, 3 lugares. Aí, ao invés de trabalhar muitas vezes em 2 hospitais, como eu fazia, e ainda trabalhava na sala de aula, e como coordenação, hoje o professor ele tem que ficar perambulando em 2, 3 instituições para conseguir ter uma renda, digamos, adequada, né? Então, também a gente não pode entrar também muito naquela crítica rígida sem entender esse Panorama. processo, que é um processo muito de gestão mesmo. É um processo de gestão de Brasil isso, pessoal. Então, o nosso colega, ele acaba tendo que procurar meios para sobreviver. Nem é viver, né? Porque, na verdade, a gente acaba só sobrevivendo. Então, isso aqui, a gente vê que existe essas nuances que são bem assim acentuadas em relação a público e privado, e o nosso professor, ele acaba tendo que se virar também nos 30, como a gente diz, e com certeza acaba que alguém, quem paga também essa conta é o próprio aluno também, né? Que acaba nesse meio, nessa disputa aí, o nosso aluno acaba também sofrendo as consequências. Então, sofre o professor, sofre o aluno, certo? Então, a gente Sobe tem a aí cadeia muitas inteira, coisas né? para serem resolvidas que realmente estão aí boiando, né, há muito tempo no Brasil, infelizmente. Professor, eu vi um comentário, acho que foi ontem, uma live do Flávio Vieira, e eu gostaria de aplicar essa live aqui. Ele estava dando um exemplo sobre uma aluna dele, uma aluna conhecida, estava tendo uma aula na faculdade sobre radiologia industrial. E nessa aula, o professor resumiu a aula, a aula não, né? Resumiu a área industrial somente em gamma-grafia, que é um dos segmentos da área industrial. E no caso, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: você acha que se as faculdades tivessem a sensibilidade de colocar um professor especialista de cada ramo para tentar motivar o aluno a seguir outras áreas de atuação, por exemplo, você tem a área de educação, nomes de referências como o do senhor, por exemplo, e o do professor Vinícius. Você tem na parte da tomografia, vou citar exemplos aqui de conhecidos meus. O Cláudio Souza, você tem na área de radioterapia, o Alisson Dutra, e assim vai. E não pegar um professor genérico, que é o que costuma acontecer principalmente em curso técnico. Como eu comecei a faculdade agora, eu não tenho propriedade para falar sobre a faculdade. Pegar um professor para preencher uma lacuna de uma matéria, e acaba que o aluno ele não sai com aquela sede de conhecer mais aquela área, porque o professor não domina aquela área. O que o senhor acha que poderia ser melhorado nesse intuito? Nesse aspecto, quer dizer, desculpa. Certo. Tem algumas coisas que dá para fazer. Uma é a luta constante da coordenação, né? Coordenação é o cara que vai intermediar isso. O coordenador é a referência do curso, assim. Então, o coordenador é que vai tentar intermediar isso com a instituição. Porque, assim, quando a gente tem uma outra coisa importante aí que a gente tem que observar, é que nós, enquanto tanto coordenador ou professor, a gente não está sozinho, então a gente não faz as coisas sozinhos. E também a gente depende muito do trabalho e também das decisões da direção. E também tem a questão pedagógica. E o que acontece? Como o Ministério da Educação está muito exigente em relação às titulações, ao preparo do professor, justamente porque ele acaba fazendo aquela pontuação. Então tem um relatório, tem o próprio ENAD que o aluno faz, tem o sistema de relatório de pontuação pela titulação dos professores. Então, a parte pedagógica, o diretor pedagógico com o diretor, enfim, ou o reitor, que vai determinar essa política institucional,
O coordenador, ele tem um certo aval para fazer as coisas, mas algumas ele já não consegue fazer. Do tipo, ele não, dependendo da política da instituição, ele vai dizer, não, especialista eu não quero aqui na minha instituição, eu quero só mestre e doutor. E acontece muito isso. Então, o que acontece? As instituições, elas estão indo, se encaminhando para isso. Tanto que cursos mesmo, agora é só com doutorado para estar lá, entende? Dependendo do curso. Então, isso acaba também dificultando o trabalho do coordenador em fazer o ingresso de alguém que é especialista. Eu sou suspeito para dizer, mas eu sempre optei, quando coordenador, sempre optei por especialistas, né, que estivessem atuando na área mesmo para ir para a sala de aula, mas eu tenho um número X lá de especialistas que eu preciso preencher e tenho um número de mestre e um número de doutor. E não tem como dar volta em cima disso, porque senão a instituição leva e baixa a pontuação. Então, com certeza, a gente tem que estimular o nosso colega a estudar, a se manter estudando, a migrar para um mestrado, já que a própria educação está aí caminhando para mestrado e doutorado. Então, os nossos colegas, eles vão ter que, aqueles que querem estar na sala de aula, para estar tranquilos, entre aspas, o mestrado é um bom caminho. Tá? O mestrado já é um bom caminho. O especialista, a gente tem uma parcela pequena de especialista para colocar no curso. Então, não é também só uma decisão de coordenação. Mas, com certeza, o coordenador é o cara que vai intermediar isso. Tem que ter essa sensibilidade também, a coordenação, né, professor? Ele que tem que ter essa sensibilidade de colocar pessoas, ele tem que estar inteirado com os grupos, ele tem que conhecer as pessoas, né? Ele tem que saber quem realmente tem a expertise e que tem a titulação necessária para inserir ele. Então, isso aí tudo acaba sendo, digamos assim, sendo avaliado. Então, não existe uma autonomia total do coordenador em relação às escolhas. Entendi, ele é um intermediador. Perfeito, ele é um intermediador. Mas aí a gente tem que fazer ainda aquele cálculo que eu te falei, que tem um cálculo aí de especialista, mestre, doutor, que a gente acaba tendo que cair nessa aí, sabe? E aí muitos profissionais, colegas nossos, estão na área, no trabalho, né? na prática mesmo, e por uma questão de tempo, por uma questão, enfim, de necessidades de vida, acabam não tendo condições de ir para um mestrado, de investir, né? de investir tempo, dinheiro em mestrado. Acaba que a gente tem dificuldade. A gente não tem muita facilidade não de encontrar professor com titulação. Isso é uma coisa difícil, isso eu sei porque é bem difícil. Devia ter mais estimulação também, né, professor? Falta estímulos também, né? Exatamente. Aí vem uma outra questão, os programas de mestrado e doutorado são caríssimos, entende? Então, há também, é difícil de entrar, sabe? Às vezes é inviável para o nosso público. Então, houve um crescente em relação a um incentivo ao mestrado e doutorado a nível CAPES, nível MEC, né, Ministério da Educação, mas a acessibilidade, o acesso, ele ainda precisa ser melhorado. Ele não está atendendo ainda, digamos, o nosso público, sabe? A realidade do nosso público. Aí se torna, assim, muitas vezes um sonho, né?
Ah, eu sonho em ser mestre, mas me falta dinheiro, me falta tempo, porque é assim, muito rigoroso, precisa preencher muitas coisas, muitos requisitos, tem que estar lá o tempo todo, tem que pesquisar, tem que fazer isso e aquilo, e acaba que É trabalhoso esse inviabiliza, na processo, né? verdade, assusta o público, entendeu? Aí a gente encontra lá aquelas estrelas, né, que são os orientadores, que ao invés de estimular, eles mais massacram os alunos do que estimulam, porque aí entra uma outra questão de vaidade, de orgulho, né? Eu sou o doutor e não sei o quê, e sou o dono do laboratório de não sei o quê, e aí cada um acha que é o salvador da pátria ali, do seu núcleo, e aí acaba muitas vezes desestimulando os alunos, sendo que o papel de um professor nunca foi esse, né? O papel do professor, É ele é estimular, agregar, né? ele é ensinar, estimular, não é massacrar o E, aluno, não professor, é... vou te falar uma coisa bem honesta e bem generosa que alguém tem que falar. São poucos doutores que tem na radiologia. O senhor é um dos únicos que eu conheço. E é uma coisa que o senhor tem uma humildade assim que é incomparável. De todas as vezes que eu conversei com o senhor, mesmo sem o senhor conhecer a minha pessoa, o senhor foi super gentil, super carinhoso. E precisamos de professores assim, né? Que estimulem, que tenham uma certa sensibilidade. Por exemplo, eu pensei muito, observando você, observando o Guilherme, o próprio Vinícius Martins, a querer dar aula também. Mas eu pensei, eu quero ter uma formação diferenciada, assim como essas pessoas que eu estou acompanhando aqui. Eu não quero só como técnico ir lá e dar aula e fazer um trabalho qualquer. Então eu estou me espelhando muito em vocês, viu? Vou dizer aqui de coração. Que bom, a gente fica feliz, fica muito feliz. Pode ser que a educação e os educadores encontrem o verdadeiro caminho. A gente acredita, né? A gente sempre acredita, a gente está sempre acreditando. Mas em relação à titulação, sim, tem poucos tecnólogos doutores no Brasil. Eu até não sei te dizer quantos são, mas tem muitos, tem alguns que estão. A maioria está nos institutos federais, está nas instituições federais mesmo, estão na docência, na coordenação de cursos públicos, principalmente os doutores tecnólogos. Mas a gente já tem um número aí, eu não sei te dizer mais ou menos quantos são, mas aqui, por exemplo, tem o professor Ibevan, que é uma pessoa formidável também, uma grande pessoa, o professor Ibevan, que é doutor, sabe? Lá no sul eu tenho o professor Fabiano Justo também eu conheço, a professora a Daiane também, que foi para Santa Catarina. Tem outros, e no Santa Catarina eu conheço a Tatiane, o professor Matheus, que é mestre, está fazendo doutorado, e grande parte sabe que acaba fazendo no IPEM mesmo. Eles acabam fazendo aqui no IPEM. E porque o que acontece? Os outros programas de mestrado e doutorado são muito da medicina, sabe? Aí é mais difícil de entrar nos mestrado e doutorado da medicina. Então, tem um universo meio diferente, tá? E parece que aqui do IPEM, parece que já é um pouco mais a realidade do tecnólogo, já é mais proteção radiológica, sabe? O tecnólogo já se encontra mais nos programas aqui de mestrado e doutorado do IPEM. Tem os programas da área da educação, como o professor Vinícius Martins está migrando, né? Ele já é mestre, agora fazendo doutorado na área da educação. Aí deve-se desbravar aí outros programas na área da educação, de mestrado e doutorado, abrindo linhas de pesquisa. Deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Falta 30 segundos para acabar a live. Assim que cair, eu vou abrir outra para a gente continuar o papo aqui. Em seguida, eu vou fazer o sorteio do livro que já está programado aí, tá? Aí a gente já inicia mais uma parte aqui. Dá um tempinho aí, toma uma água. Se precisar ir no banheiro, vai no banheiro, que a gente já continua o nosso papo aqui. Tá beleza, tá beleza. Então, o pessoal aqui que está acompanhando a gente, dá 5 minutinhos que a gente já vai retomar aqui a conversa. Vai deixar o papo um pouquinho mais acelerado.